Flávio Bolsonaro usou o púlpito da Câmara na sessão conjunta do Congresso para expressar tranquilidade quanto às investigações do caso Master e cobrar a instauração de uma CPI para tratar do tema, inclusive com a oitiva do Daniel Vorcar. Vamos ouvir. Mais do que nunca é necessária a instalação dessa CPMI do Banco Master, conforme a nossa questão de ordem protocolada hoje aqui de manhã. Porque o que eu... Não, põe a imagem congelada do meu lado, tem como? É porque eu quero entender o que são os Robert. Porque ele começa a falar, começa a pipocar Robert no canto. E as pessoas ficam assim, ó. Não é engraçado isso? A pessoa começa a falar e vai surgindo as pessoas assim. Do tipo assim, Galvão, filma eu. Não, põe de novo aí, o pessoal já entendeu aí. Tem um desafio a fazer. Eu quero Daniel Vorcar e Augusto Lima sentado naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com o Flávio Bolsonaro. E também qual a relação que eles tinham com o Lula. Qual a relação que eles tinham com Alexandre de Moraes. Porque eu não tenho nada a temer. Eu não tenho nada a esconder. Estou desafiando aqui a esquerda brasileira. Vocês têm medo dessa CPMI. Nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder. Segundo o jornal Estado de São Paulo, Flávio não assinou 3 dos 5 requerimentos de criação de CPI do Master disponíveis para os integrantes do Senado. Flávio deixou de apoiar requerimentos de uma CPI de autoria até mesmo de um aliado, o Eduardo Girão, do Partido Novo, e outras 2 iniciativas governistas. Uma do senador Rogério Carvalho, do PT, e uma comissão mista das deputadas Heloísa Helena, da Rede, e Fernanda Melchiona, do PSOL. Flávio assinou os requerimentos de CPI mista de autoria do deputado Carlos Jordi, do PL, e de CPI no Senado de Carlos Viana, do PSD. Bom, eu tenho um pouco de receio, Pepe, de falar tudo que me vem à mente. Porque é muita coisa, eu tenho medo de ficar repetitivo e também eu tenho medo de ser leviano em algum ponto. Mas algumas coisas não dá para escapar do meu ponto de vista e discordem de minha vontade. Vocês sabem que eu não sou dono da razão e aqui cada um fala o que entende que deve ser dito. Muita gente diz aqui no chat, porque eu presto muita atenção no chat, eu sempre gosto de dizer isso, vocês participam do programa, vocês ditam o rumo, né, a cadência dessa conversa, desse programa, porque eu acompanho aqui a preocupação de vocês, as frases de vocês, e tem algumas que me chamam a atenção. E uma delas é a seguinte: o Jair Bolsonaro disse ao Flávio, né, uma pessoa disse assim, segue, vírgula, campanha é assim mesmo. Quanto a essa frase, né, foi o que Flávio disse que o pai teria dito na visita que ele fez ao pai no dia 13 de maio, quando essa história toda pipocou. Acredito que o Bolsonaro tenha dito isso para o Flávio? Acredito, claro que acredito. Mas eu também acredito que é muito provável que o Jair Bolsonaro não saiba das conversas que o Flávio teve com o Daniel Vorcar. Porque o Flávio e o Jair não são vasos comunicantes. E da época da presidência, o Jair não concordou, não concordaria se soubesse de muitas outras coisas que o filho fez enquanto senador. Existem episódios, episódios já passados, superados, mas que foram, em primeiro lugar, escondidos do filho ao pai. Jair não sabia de certas movimentações, e outras que ele sabia, ele foi exponencialmente contra.
Então, pode ser que eu acredito que o Bolsonaro tenha dito, continua a campanha assim mesmo. Mas eu também acredito que o Jair Bolsonaro não saiba, como nós brasileiros não sabemos, o que tem do Flávio Bolsonaro ainda nessas conversas. E por que é que eu digo isso? Que aí eu vou para a segunda etapa. Muito embora também haja essa percepção de que alguém da direita está vazando algo, para mim pouco importa se é a direita, se é a esquerda, se é a Polícia Federal ou se é o Thiago Miranda, Cláudio. Porque isso para mim não muda o fato de que o Flávio Bolsonaro ele teve a oportunidade de jogar limpo a partir do momento em que a Globo noticiou o primeiro vazamento de mensagens do Vorcaro. Se as mensagens do Vorcaro com nível de intimidade sexual com a Peleleca foram vazadas, todo o resto podia ser vazado. Então, se ele sabia das conversas que ele manteve, ele podia chegar limpo e já ter dito tudo o que aconteceu. Porque se ele tivesse feito isso, ele não teria sido afetado da maneira que foi. Muito pelo contrário. Na minha perspectiva, eu acredito que eu seja um pouco evoluído nessa vida. Se a pessoa chega limpo com você, vazou a primeira conversa, é uma conversa sexual. É um vazamento assim reprovável. Até dentro da esquerda, porque você fere o direito da mulher, sexualizou a mulher. Se até aquilo ali foi vazado e o pessoal foi à loucura, o que se dirá da conversa que ele tem com o filho do maior perseguido político do país, que é o Jair Bolsonaro. Então, no meu caso, se eu tivesse jogado limpo, eu teria hoje uma convicção inabalável de votar nele. Eu falo, o cara ele chegou e reconheceu, falou que fez isso, vou bater palma. Mas agora foi muito pior, e eu retomo aqui tentando ser rápido, PP, porque saiu isso no dia 13. Ele fez um vídeo e soltou para os contatos, e esse vídeo foi se proliferando, que é um vídeo que ele aparece, que ele reconhece a veracidade da conversa, e que ele diz que o Vorcaro se compromissou a patrocinar o filme, que isso não é crime, como de fato não é. Ah, mas o dinheiro do Vorcaro era criminoso, o problema do Vorcaro. Ah, mas o valor era exorbitante, problema do Vorcaro. Esmola não é crime, esmola milionária também não é crime, enfim. Só que é aquela questão, né? Quem doa um valor acima de 20 mil tem que declarar, tem que pagar imposto, né? A doação no Brasil você paga imposto. E aí veio, eu continuo dizendo aqui, quem foi o grande crítico do Flávio Bolsonaro esse dia? Foi a esquerda? Foi a Globo? Foi a Folha? Foi Reinaldo Azevedo? Fui eu? Não. O grande crítico dele foi o Mário Frias. Quero deixar muito bem claro. Porque ele falou que reconhecia a veracidade, que o Vorcaro tinha assinado um contrato para patrocinar o filme e que ele tinha deixado de honrar as parcelas. Em resumo, foi isso. Aí vem o Mário Frias e diz: nunca recebemos um centavo do Daniel Vorcaro. Não temos nenhuma relação com o Daniel Vorcaro. Ou seja, ele diz que o Flávio mentiu ao dizer que o Vorcaro tinha se compromissado a patrocinar e que mentiu que o Vorcaro chegou, que o Vorcaro de fato arcou com parcelas. Não contente, no dia seguinte, o Mário Frias solta uma outra nota, dando uma interpretação esdrúxula, porque ele falou que nunca recebeu-se um centavo nem do Vorcaro nem do Master. Aí ele falou, mas foi uma má interpretação, porque o dinheiro foi para uma outra empresa, e da outra empresa veio para a gente. Conversa para boi dormir, porque hoje a gente viu também as mensagens, o próprio Mário Frias agradecendo ao Vorcaro pelo patrocínio. Então tem um grande mentiroso
nessa história. O primeiro deles é o Mário Frias. Aí depois a coisa se complica, porque o Flávio Bolsonaro, ao invés de jogar limpo, porque ele viu que o eleitorado dele é muito firme. Porque um escândalo desse jaez, mesmo que não seja crime, mas porque o Vorcaro ele é radioativo, era para o Bolsonaro, para o Flávio Bolsonaro, ter derretido de vez. Mas ele não derreteu de vez. Ele caiu significativamente. Mas ele ainda vai para o segundo turno. Segundo a Atlas Intel. Caiu muito. Mas poderia ter caído mais. E aí ele vem e diz, olha, podem aparecer coisas minhas ainda. Aí você fala, ufa, o cara está reconhecendo. Mas o que vai aparecer é um videozinho ou outro de eu mandando para ele filmagem do set, do filme, tudo com relação ao filme. Eu mandando uma foto, uma filmagem de como estão sendo as gravações. E aí vem a outra coisa, que ele visitou o Vorcaro, na casa do Vorcaro, logo depois que o Vorcaro saiu da Papuda. E não tem nada a ver com o videozinho. Então, acredita quem quer. Eu não tenho vocação para corno. Não tenho vocação para corno. Se eu pego o marido ou a esposa sentados na giromba do Ricardão, eu não vou acreditar na frase, não é isso que você está pensando. Não posso. Porque para fazer isso eu precisaria primeiro queimar todos os neurônios que eu ainda tenho. Então a gente fica nesse reme-reme, nesse vai e nesse volta. E para mim ou não fala nada e espera sair tudo que tem para sair, ou joga toda a verdade. Porque do jeito que tá, cada vez que ele fala, a imprensa vai lá e solta uma coisa. Ele fala assim, eu assinei todos os pedidos de CPI. Aí vem o Estadão, não, você não assinou esses. Ah, eu não vou ter nada mais do que vídeo eu mandando imagem do set. Você foi na casa dele. Então eu não sei mais o que pensar. Então ele está nesse papel de desidratação que ele mesmo se coloca. E não adianta vocês ficarem putinho aqui no chat, me chamando de Pavinato Azevedo, me chamando de PP, que eu virei de esquerda. Vocês digam o que vocês quiserem. Eu posso até ter virado tudo isso, mas eu não virei estúpido a ponto de perder a capacidade de fazer uma conta simples. 1 mais 1 ainda dá 2. 1 menos 1 ainda dá 0. Ou a pessoa vem e conta a verdade, ou ela fica quieta. Porque se ela ficar contando mentirinhas, por mais que essas mentirinhas não seja crime, é crime visitar um preso preventivo? Não é. Mas eu dizer que nunca fui na casa do preso preventivo é uma mentira. Ah, mas o Lula é mais um mentiroso. É mais mentiroso que todo mundo. Tá bom. Se o seu parâmetro de política é o Lula, então ninguém vai ser mais mentiroso que ele. Mas para mim mentira é mentira. Ah, mas nós temos que ganhar o Lula, então você tem que falar que o Flávio não mentiu. Então eu saio do jornalismo e vou para a política, porque eu não sou militante, eu não ganho dinheiro de partido político, eu estou aqui para falar a verdade. Se você quer se emburrecer, o problema é seu. Agora, o que não dá também é para ficar inventando, ficar dando benefício da dúvida para quem não responde pergunta de jornalista. Enquanto a resposta não é dada, fica valendo a análise lógica da situação. E a análise lógica da situação é que o Flávio está entregando a reeleição para o Lula, PP.
Pavi, alguns pontos que você colocou aqui, queria só dar uma pincelada. Primeiro que é ingenuidade, na minha opinião, você achar que o Bolsonaro não sabe da história toda. Né? Bolsonaro está em casa com a Michelle Bolsonaro, que não engole o Flávio Bolsonaro. Então, na minha opinião, a Michelle Bolsonaro deve ter explicado detalhadamente 100% o que aconteceu para ele. Até mais. E ele, de fato, falou para o filho, vai em frente. Né? Segundo ponto, quando você pega o chat aqui do programa, depois que você falou, você vê que o bolsonarismo é uma força política forte. Não tem como falar o contrário. Né? O bolsonarismo é parecido com o petismo nesse aspecto. Né? O Lula faz declaração machista e o petista acha bonito. O Lula fala declaração preconceituosa e o petista acha ok e passa pano. Né? O bolsonarista é parecido. Né? O bolsonarista não vai largar a mão do Flávio Bolsonaro. E o bolsonarismo tem 20% dos votos. Então, pela lógica, é claro que o Flávio Bolsonaro chega no segundo turno forte ainda. Forte ainda. Porque o Caiado, o Zema e outras pessoas que votaram e outros candidatos de direita que não Flávio Bolsonaro, no segundo turno vai estar no palanque do Flávio Bolsonaro. Então, o Flávio Bolsonaro, apesar desse problema grande que ele está sofrendo agora, não tenha dúvida que nas eleições de 2026, no segundo turno, que ele vai passar, porque ele tem 20% dos votos, ninguém vai passar de 20% dos votos para tomar o lugar dele no segundo turno, ele vai ser uma força forte no segundo turno e vai ser jogar moeda por alto. Quem vai ganhar as eleições? É caro ou coroa. 50% para o Lula, 50% para o Flávio Bolsonaro, e numa dessa ele pode ganhar, sim, do Lula. Porque vale deixar claro aqui também, aí ficam falando aqui, se tiver Flávio Bolsonaro no segundo turno com o Lula, agora eu vou responder como cidadão, não como jornalista. Como cidadão. Como cidadão, tem Flávio Bolsonaro no segundo turno? Meu voto é no Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque eu chego a um ponto em que eu não posso deixar de votar. E a gente tem que votar ou naquilo que a gente acredita, ou naquilo que a gente acredita mais. Ou você acredita naquilo com um pacote completo, ou você não acredita como um pacote completo, mas você acredita mais do que no outro. Então a minha situação é essa. Se tiver Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno, eu, cidadão Thiago Pavinato, voto no Flávio. Mas acho que o Flávio está fazendo uma bela pré-campanha, não está fazendo uma bosta de uma pré-campanha. Trágica.